A super-heroína mais antiga dos quadrinhos também é antigona aqui no Brasil. Ela foi criada em 1942, se não me engano. mas chegou no Brasil 11 anos depois, em 1953. Nós temos essa primeira revista para mostrar aqui, porque este é mais um episódio do nosso quadro Papel Jornal, que a gente traz todas as velharias da coleção do Alexandre Calari, às vezes da minha e do Danielzinho também, para mostrar para vocês, beleza? Papel Jornal de hoje então sobre Mulher Maravilha. E eu achava que tinha saído pela Ebal. E não foi pela Ebal essa edição de 1953. Não foi, Bruno. Olha que interessante. O episódio anterior do Papel Jornal aqui foi sobre o Fantasma. Isso, linkado pra você assistir. E o Fantasma, como você muito bem observou, ele saiu aqui no Brasil no mesmo ano de publicação lá nos Estados Unidos. Com uma diferença de alguns meses. De alguns meses. E não foi só o Fantasma, não. Vários outros personagens da mesma época. Agora, a Mulher Maravilha demorou muito tempo para ser publicada 11 aqui. 11 anos, né, cara? 11 anos. E foi nessa revista aqui, ó, gente. A revista SOS, da editora Orbis. A editora Orbis, ela teve alguma tradição na publicação de material infantil. E a Mulher Maravilha veio pra cá com o nome de Super Mulher. Super Mulher, como cara. vocês estão vendo aí. E um detalhe, então foi de 1953, onde tudo era, praticamente tudo era em preto e branco, mas a publicação da Orbis era colorida. Colorida, mas daquelas, né, Alexandre? Imagina uma prensa lá em 53, gente, né? As cores eram extremamente borradas, cara. Mas não é pouco borrado, não. Era muito tremido a imagem. Se não me engano, essa capa aqui também não tem esse aspecto de propósito. Tem, Alexandre? Eu acredito que Eu acho que isso daqui também sofreu com a qualidade da impressão deles. Só que mesmo nessa época, mesmo um trabalho desse jeito, dessa qualidade, em 53... já era uma coisa chamativa, né, Alexandre? Totalmente. Já era um negócio meio luxuoso também. Tanto que os caras, eles fizeram um anúncio que eles falam de todos os quadrinhos que eles têm, né, essa editora Orbis. E ele fala no final do anúncio aqui, ó: todas estas belas revistas em imagens impressas a 4 brilhantes cores, cara, aparecem sobre este emblema de leitura sadia, variada e apaixonante. É engraçado o estilo de escrita da época, como era diferente do nosso de hoje, né? Muito bacana. Legal demais. Ó, a Super Mulher, como ela foi chamada aqui, ela foi publicada em quase todas as edições da Orbis durante um período, né? Não saía toda a edição, mas foi publicada em quase todas, até que a editora parou de lançar no ano seguinte, se eu não me engano, e a Mulher Maravilha ficou num limbo editorial aí por um tempão. A SOS cabe dizer também que não começou do início da Mulher Maravilha, não. Não, pegaram uma história aleatória. Pegaram uma história aleatória, não é igual hoje Panini, que lança Origem, logo e marca, inclusive, as revistinhas que vêm no canto, sabe? Essa publicação, compila os volumes tal. Só que não tem nada disso, galera. De repente, começa com a Mulher Maravilha já sendo atacada por um vilão invisível do nada, assim. Você não sabe mais nada aí, dela. Alguns anos depois, quando a Ebal começou a firmar a linha de publicação dela da DC, ou seja, quando o Superman ganhou a revista solo dele, porque já era publicado, sim, lógico que já era publicado, mas o Superman ganhou a revista solo, mais tarde o Batman ganhou a revista solo, né? E eles foram firmando cada vez mais essa linha. A Mulher Maravilha, ela apareceu pontualmente assim como coadjuvante, Bruno, de algumas publicações. Então apareceu na revista Superman, apareceu, se não me engano, na revista da Turma Titã, sempre de uma forma bem pontual e sempre como coadjuvante das histórias deles. Isso. Ela só voltou a ser publicada regularmente aqui, na revista Os Justiceiros, de 1967, que, como você deve imaginar, é a Liga da Justiça. Liga da Justiça. Não se chamava, apesar de lá chamar Justice League, aqui no Brasil foi chamada de Os Justiceiros. E ela foi novamente rebatizada. Exatamente, ela não era chamada de Super Mulher, como foi aqui, e também não era chamada de Mulher Maravilha. Chamaram ela de Miss América. Miss América. Logo aqui na revista Justiceiros número 1, você virava a página aqui, na contracapa, já tinha um textinho da Ebal apresentando os personagens. Porque, como você disse, eles falam aqui, alguns personagens já são velhos conhecidos. Super-Homem, Batman, Arqueiro Verde e Homem Submarino. É o Aquaman, provavelmente. Todos os demais que faziam parte do grupo não eram. Então eles têm textinhos e vejam só o da Miss América como era. Miss América, seu nome dispensa legendas. Como se Miss América significasse muito. É uma das mais valentes e fortes moças do universo, tendo o poder de voar. Só fala disso também.
possui um laço mágico que muito tem contribuído no combate ao mal. E aí tem vários resuminhos dos personagens aqui. Que incrível. Não era colorido igual na revista SOS, era preto e branco. Demorou pra Ebal dar início a publicações coloridas, Da linha colorida dela, demorou foi bem mais pra frente demorou um bom disso. tempo. Só que Quando eles lançaram, era num papel diferenciado, não era nesse papel jornal, né? Era um papel bem mais grosso, Quando bem mais lançaram o quê? bonitão, as revistas em cores. Ah, tá, das em cores. E vinha o título, né? Era outra publicação, tipo Superman em cores, Ah, sim. Supergirl em cores. Capitão América em cores depois teve também. Vários personagens ganharam revistas Depois em que a cores. revista Os Justiceiros acabou, então, durante um período, a Mulher Maravilha, gente, foi apresentada a Miss América, perdão, foi apresentada regularmente para o público dentro das histórias dos Justiceiros. Você reparou? Essas revistas deviam vender muito, Alexandre. Porque elas têm propaganda página após página, cara. Nos rodapés de cada página de quadrinho tem propaganda de tudo quanto é produto, cara. Sabonete Eucalol. Você viu? Revista Epopeia, provavelmente devia ser da Ebal. Pente de pentear o cabelo, cara. Flamengo é pra cabeça, dura muito mais, não sei o quê. Cara, quanta propaganda, né? As revistas deviam vender muito mais do que hoje, né, cara? Na época da Abril já vendia mais do que na época da Panini, imagina na época da Ebal, né, cara? Agora, demais mesmo. Dando continuidade. Então, depois que Os Justiceiros foi cancelado, novamente a Mulher Maravilha ficou num limbo, aparecendo em várias edições. Por exemplo, saiu em Superman de novo. Aqui eu trouxe um exemplar dos Super Amigos. Apareceu Nesse exemplar tá na capa, inclusive. Foi por isso que eu trouxe. Apareceu em vários momentos diferentes. Até que ela ganhou, Bruno, a primeira revista solo dela. Ah, dentro da Ebal, a primeira revista. A primeira revista. Só que foi muito interessante, porque ela não era chamada de Mulher Maravilha também, mas por um motivo muito claro. Porque nos Estados Unidos, entre a edição 178 de Wonder Woman e 198, teve uma revolução. Tava rolando aquela febre de espionagem que a gente falou no programa do Canyon, em que, por causa dos filmes do James Bond, blá 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 blá, tá rolando essa febre de espionagem, e o Daniel O'Neil, junto com o Mike Sekowsky E o Dick Giordano resolveram reformular a Mulher Maravilha. Sim. Então eles rola um lance que ela fica... O Steve Trevor, ele é julgado, ele tem um julgamento por conta de um crime e tal. No julgamento, a Mulher Maravilha acaba testemunhando, faz uma cagada lá, testemunha contra ele, falando, não, ele realmente falou que aquele cara merecia morrer e tal. Aí ele acaba sendo preso, eles meio que acabam com o romance. Ela fica toda chorona, começa a questionar a identidade dela de Mulher Maravilha. Pra piorar, rola o lance que as deusas, as Amazonas, elas precisam recarregar o poder delas. E ela vai pra Themyscira e descobre que as Amazonas estão sem poder e que precisam sair a cidade toda tem que ser transportada pra uma dimensão. Pra recarregar os poderes. Um lance meio que rola com os elfos na Terra-média. Eles têm que sair de lá, porque senão eles vão perder as E ela fala, eu não posso ir, porque o Trevor tá precisando de mim aqui e eu o amo. Ela fala, eu amo vocês também, mas eu amo o Trevor e ele precisa mais de mim. Qual é a consequência disso? Ela faz um ritual se abdicando de todos os seus poderes. Então ela se abdica perde tudo. E perde super força, perde a habilidade de voar, perde tudo e vem pra Terra como uma humana normal. Ela começa inclusive uma nova fase da vida dela falando assim, pela primeira vez eu tenho que me preocupar com problemas comuns, como onde mudar, o preço do aluguel, essa região o aluguel é muito caro, eu preciso arrumar um lugar, preciso arrumar emprego, um monte de coisa. Só que aí o mais estranho de tudo é que o Denis O'Neil coloca um chinês... O Denis O'Neil faz o comecinho, né? Só o começo, mas a ideia toda da reformulação é dele. Inclusive ele se arrepende de fazer isso. Eu vou falar já já, tem um documentário em que ele diz que ele se arrepende muito. Foi muito criticada essa fase da Mulher Maravilha. Ele coloca um professor japonês, chinês, Wishing, ele era chinês, sei lá. Chinês que ensina karatê pra ela, que é uma luta japonesa. Isso! E ele ensina a Mulher Maravilha a praticar artes marciais. Ele é cego, cara. Ele é tipo o Mestre Demolidor, tá ligado? Ele é cego, sente que é a Mulher Maravilha... Aqui no Brasil chamaram de I Ching, mas nos Estados Unidos era Mr. Ching. Mr. Ching. Sem o I. Ele sente pelo poder dele, ele fala, não usamos os olhos para vender, usamos a mente. E ele sente que a Diana Prince é a Mulher Maravilha e ensina ela artes marciais. E as aventuras dela, assim. As aventuras dela começam a ter um viés mais de agente secreto mesmo, de espionagem e tal, tentando acompanhar a onda. Eu tenho isso tudo em inglês nessa coleçãozinha que é Diana Prince Wonder Woman, como ficou conhecida a saga, a fase. E isso daqui foi exatamente o que a Ebal publicou quando a Mulher Maravilha ganhou
revista própria pela primeira vez, com o título de As Aventuras de Diana, ou Diana. Foi uma série longeva, foi a 5ª série do selo deles, Quem Foi? Que era um selo antigamente de espionagem, publicava coisa até do Sherlock Holmes, se não me engano. A 4ª série acho que é Sherlock Holmes, inclusive. Sherlock Holmes e tal, e depois virou Mulher Maravilha, que ainda era chamada de Miss América. Se você lê o comecinho dessa aventura, ele fala, eu perdi meus poderes de Miss América, não sou mais Miss América. E por que o Danny O'Neill, na época, se arrependeu de fazer essas aventuras? Porque na época estava rolando uma série de movimentos feministas muito fortes nos Estados Unidos, pela luta de igualdade de gêneros. E então a mulherada estava realmente ativa nessa questão da sua independência. E o Dennis O'Neill, ele fez o quê? Ele pegou a única super-heroína, né, dos quadrinhos, não sei se ela era a única na época, mas a primeira, né? E tirou a maior, né? A maior, vamos colocar assim, a maior super-heroína. E despoderou ela. E tirou os poderes dela, exatamente. E pra piorar, não só tirou os poderes dela, como a colocou sob tutela de um homem. E também com uma personalidade meio patricinha, comprando umas roupas de moda, etc. E isso revoltou uma série de leitoras. E ele fala hoje em dia que foi com razão, que ele fez um tremendo erro, que ele se arrepende, que ele não sabe o que ele tinha na cabeça de ter feito isso. Na época, ele logicamente, ele diz que ele não pensou dessa forma. Ele não pensou que isso fosse queria causar... acompanhar a onda de espionagem. Exato. Ele não pensou nos movimentos femininos, não pensou que isso fosse se engajar nesse meio todo. E acabou gerando muita crítica para essa fase aqui. Bom, resta aqui a curiosidade, como sendo a primeira revista solo da Mulher Maravilha. Quantas edições, mesmo, você sabe, né? teve? De cabeça eu não lembro, Bruno. Eu tenho até 8 aqui, mas não sei se foi além. E aí, quando isso foi cancelado, ela tornou a aparecer em várias revistas diferenciadas assim. Só que aí, em meados dos anos 70, teve uma hecatombe, que foi o seriado da Mulher Maravilha com a Linda Carter. Exato. E ela explodiu, ficou muito famosa. E ela foi batizada no Brasil como Mulher Maravilha. Sim, seriado. O seriado. Isso motivou a Ebal a firmar o nome Mulher Maravilha também. Tirou Miss América de vez. Ela estava, como eu disse, estava marginal em várias pequenas publicações, histórias secundárias e principalmente nas pontas. Mas aí a Ebal resolveu lançar a revista solo dela, revista solo de verdade, eu trouxe a número 1, e tá escrito até na capa, Mulher Maravilha, em sua revista própria. Sim. Com o título Mulher Maravilha. Essa revista foi longeva, já tá na fase formatinho da Ebal, Sim. Né, porque das revistas grandonas em preto e branco, formato americano, eles passaram para um formato mediano, um formato intermediário, em preto e branco também, e do formato intermediário eles pularam para a revista formatinho colorida. Esse formato que permaneceu no Brasil por anos a fio depois, a Abril foi herdado pela Abril, pela RGE e outras editoras, né? Mas aqui foi a primeira. Quantas edições teve isso, você lembra? 41, 43, 40 e poucas edições teve essa fase. Acho que foram 41. Nessa fase aqui, que foi publicada no selo Quadrinhos, né, no selo Quadrinhos. A gente explicou isso bem no programa do Punho de Ferro. Cabe apenas dar uma breve explicação que a Ebal trabalhava com esse lance dos selos. Então eles tinham vários selos, eles tinham o selo chamado Estreia, e dentro eles publicavam um personagem, tinha o selo Capitão Z, e publicavam um personagem, o selo Quem Foi, e aqui o selo Quadrinhos apenas, e dentro eles publicavam alguma coisa. Aí de repente eles precisavam mudar uma série lá, eles simplesmente pegavam o selo Quadrinhos, continuava aquele nome, mas mudava o personagem da revista. Né? Durante todo esse ápice da Mulher Maravilha seriado, a Ebal fez o que pôde para capitalizar em cima dela, então ela continua aparecendo em outras histórias. Aqui, por exemplo, no Super Duplas número 1, ela ao lado do Batman. Ó, essa aqui é a Mulher Gato, lembra o uniforme original da Mulher Gato? Lembro, caramba, cara. Nossa. Lançaram alguns... Isso aqui é tudo pré-crise em Infinitas Terras, viu, galera? Sim. Tudo pré-crise. Lançaram alguns especiais dela. Mulheres, sempre teve um estigma de que mulher na capa não vendia, né? Então era raro você ter uma revista de mulher e raro também nas antologias ter mulheres na capa. Teve revista, a Supergirl teve revista na Ebal e a Mulher Maravilha teve revista, né? Mas eram casos mais esporádicos. E saiu alguns especiais, por exemplo, isso aqui é uma edição especial, né? Vocês estão vendo o detalhe aí. Saiu essa Bela e a Fera, uma ideia bacana, que era um flip-flop entre a Mulher Maravilha e o Sargento Rock. Não é um crossover deles, né? Não, cada um tá na sua própria aventura aqui. Agora, a mais importante... Cabe dizer, Ale, você tem mais uma edição da Mulher Maravilha aí, formatinho? Porque olha a diferença, né? As primeiras edições tinham hífen, Mulher e hífen Maravilha. Aqui já assumiu
Mulher Maravilha. Eles não estavam muito ligados nesse tipo de padronização, né? Normalmente tinha hífen. E a mais importante, cara, de todas essas revistas especiais que eles lançaram, foi justamente o álbum Superman, Super-Homem, na época, versus Mulher Maravilha. Aquele desenhado pelo José Luiz Garcia Lopes, que a Panini acabou de relançar na coleção do Homem de Aço. Só que, originalmente, olha o tamanho dessa bironga. Foi bem celebrado esse encontro dos Foi dois, hein? muito celebrado. Foi em 1979, quer dizer, o seriado estava batendo firme aqui no Brasil. Fez parte de uma iniciativa que trouxe vários álbuns do Superman. Sempre contra o outro personagem, né? Superman vs Homem-Aranha. Foi o primeirão de todos. Superman vs Muhammad Ali, Superman vs Mulher Maravilha e Superman vs Shazam. Nossa, teve esses 4. Foram 4 grandes álbuns. Você tem os 4, Alê? Eu não tenho o Superman e Homem-Aranha. Ai, o mais raro. Os outros 3 eu tenho. Entendi. E saiu esse daqui. E essa história, a gente releu para editar, né? O Daniel foi o editor, mas obviamente eu reli o ano passado também. A história continua sendo maravilhosa. Muito boa. Só que o legal é que o da Panini tá compilando toda a fase do Homem de Aço. Do Homem de Aço, do José Luiz Garcia Lopes, e inclusive essa batalha, esse encontro entre os dois, né? Então compra Lendas do Homem de Aço pra ler essa história aqui, que acho que isso aqui você não vai achar mais não. Bom, posteriormente, quando o seriado começou a entrar em declínio, consequentemente a revista da Mulher Maravilha entrou em declínio, foi cancelada também, e já na fase terminal da Ebal, nos últimos meses dela, ela fez uma última tentativa, lançou uma outra revista da Mulher Maravilha, fazia parte do selo Lançamento. Foi a 6ª série do selo Lançamento. Teve só 4 edições em que a história principal era a Mulher Maravilha e a segunda história, a história secundária, era Poderosa e Caçadora. Dentro da mesma revista, dentro da mesma duas revista. Histórias, entendi. Aí a Ebal morreu não, durou mais um pouquinho, perdeu os direitos da DC Comics, foi pra Abril. Foi aí que uma vez você contou uma história de que você conheceu a Caçadora e apaixonou pela personagem. Foi nessas revistas aí, né? Revistas. Foi essa a primeira revista que você ganhou de quadrinhos? Foi aquela revista em que... Não foi a primeira que eu ganhei de quadrinhos. O Alê ganhou a primeira revista que ele ganhou de quadrinhos foi Mulher Maravilha, não foi? Mas foi uma revista... que o meu pai comprou pra mim essa revista, teve uma história muito engraçada, porque ele me esqueceu na escola. Lembra que eu contei essa história? Você contou essa história nesse programa que está ligado aqui, que a gente fala uma história com os quadrinhos. Ele me esqueceu na escola. E como compensação... E aí depois eu fiquei lá chorando, tá? A escola pra gente fechando, só tava eu, o Bedel lá de noite. Aconteceu isso comigo já também. Eu era molequinho, meu pai chegou todo esbaforido e ele parou na banca, na frente de uma padaria que era pra comprar pão, se eu não me engano, e pediu pra eu escolher uma revista. E eu comprei essa daqui, ó. Ah, foi justamente essa, aí, ó, da Mulher Maravilha e da Caçadora que você comprou. Acho que não foi essa, eu acho que eu me desfiz a revista e comprei ela depois. Ah, tá, sim, não foi exatamente essa. Mas foi essa daqui. Foi essa, isso, exato. Aqui já tá sem hífen, tem Mulher Maravilha também, tiraram o hífen da personagem. Bom, nosso programa vai chegar até aqui, porque a partir daqui a Ebal perdeu os direitos da DC. Perdeu. E foi parar na Abril. A Abril lançou de cara 3 revistas, que era Super-Homem, Batman e Heróis em Ação. E a Mulher Maravilha na Abril estreou em Heróis em Ação 4. Primeiro, segundo, terceiro volume, o destaque era os Novos Titãs. E na capa do 4 tem aí a estreia da Mulher Maravilha, que é até uma história dela com o Homem-Animal. Teve toda a fase de Heróis em Ação, teve toda a fase de Super Amigos, e ela nunca apareceu muito assim. Não, e muitas vezes ela aparecia apenas nas histórias da Liga. As histórias solo dela não eram trazidas pra cá. Ela ganhou algum destaque pós-crise, quando a Abril começou a publicar na íntegra a fase do Jorge Pérez. Isso. Que está sendo recuperada agora pela Panini. Exato. Mas não ganhou a revista solo. Quer dizer, levou anos aí. Foi em 84 aquela revista lá da Mulher Maravilha. A última, né? A última. Só agora ela ganhou uma revista solo de novo. Por conta do sucesso do filme. Exatamente, por conta do filme. Acho que se fosse o filme, não sei se a Panini também arriscaria colocar uma revista só da Mulher Maravilha nas bancas, né? Improvável. Assim como pela Marvel, por exemplo, Guardiões do Universo só ganhou filme, só ganhou revista por causa do filme. Doutor Estranho também. E tal. Todos esses personagens. Tá tudo atrelado ao sucesso. O que é bom, né? Tem o filme e você motiva a leitura dos quadrinhos. E falando em filme, a caixa da DC Comics desse mês, Bruno, ela tá especial da Mulher Maravilha. Tá muito bonita, cara. Ah, sim, a DC Fanbox. Elas estão mandando algumas coisas pra gente aqui. A gente abre e é muito divertido você abrir a caixa e você saber o que tem dentro. E geralmente tem uns negócios muito legais. Tem inclusive encadernados da Panini. Aquele encadernado do Jorge Pérez, eu recebi um na caixa da
na caixa da Fanbox, Vem da pôster, Mulher Maravilha? vem camiseta, às vezes vem uns mimozinhos. Almofada, caneca, aparador de livros, E enfeites de prateleira. E tem uns descontos bacana. Você ganha 10% de desconto se você digitar o quê, Bruno? Panini Decenalta. É um cupom, pá, tá aí na tela pra você. Digita isso na hora de fazer a assinatura que você vai ganhar 10% de desconto nas caixas da Fanbox. Mais informações estão aí na descrição do nosso vídeo, tá bom? E o link diretamente pra página da Fanbox, que pediu pra gente dar esse recadinho aqui. Entra pelo nosso link que você prestigia o canal, beleza? Encerramos por aqui? Papel Jornal, mais um episódio. Vocês estão gostando, galera? Por favor, diga nos comentários se vocês A estão galera curtindo. tava pedindo faz tempo e a gente tava devendo mesmo um da DC. Tava, porque a gente né? fez 3 da Marvel, depois a gente fez Fantasma e agora um da DC. Temos que fazer mais da DC e temos que fazer outros personagens também. Mandrake merece um papel jornal. Tem tanta coisa boa que saiu antigamente que merece aparecer neste programa, aqui neste nosso quadro. Eu acho que ele merece seu joinha pra continuar, tá certo? O quadro só vai continuar se os joinhas permanecerem. E se você comentar aí embaixo. Comenta aí o que você quer que a gente traz aqui. O Alexandre tem tudo, eu garanto. Então pode pedir Calma, qualquer tudo não, coisa. Tudo não. Mas a gente dá um jeito, a gente encontra uma coisinha. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. How you gonna do? Forget about your mother and think about you. For someone forgetting it seems like you're letting